Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero estar sentados por alguns instantes. Já faz um certo tempo que um empresário conversou com um arauto do Evangelho e contou uma história que aconteceu com ele, com a família dele, e que proponho aqui para analisarmos o aspecto moral desta história, para ver qual é o veredicto que todos dariam para esta história. Pai de família, tem os seus pais também, portanto a sua mãe, o seu pai, sua esposa, sua filhinha, e era o dia do aniversário de sua filhinha. Só que nesse dia, a sua mãe passou mal e teve que ir para o hospital. E ele teve que deixar por alguns instantes a filha para levar a sua mãe para o hospital. Eu creio que até aqui todos nós estamos de acordo. A própria filhinha vai entender que a sua avó não está passando bem e o seu pai tem que levar a sua avó até o hospital. Tudo isso nos contava o empresário. Chegou ao hospital, foi bem atendida, graças a Deus. Inclusive tinha um médico de plantão e um outro médico auxiliar que estava começando a sua carreira, mas tem que aprender o vai e vem de toda a profissão junto com outro que tem mais experiência. E ele estava analisando o caso e os pulmões completamente tomados, de uma certa idade. E o médico mais experiente disse, ela não pode ser do hospital, ela tem que ficar internada para ser medicada imediatamente e repousar. Os dois médicos estavam de acordo. E aí veio aquele argumento sentimental. Ai, doutor, hoje é o aniversário da minha netinha. Eu preciso ir para o aniversário dela, eu volto amanhã. E aí vem o aspecto moral. O médico libera ou não libera? Os pulmões estão tomados. Ele é médico. Ele sabe a gravidade ou não daquele estado. Os dois médicos estavam de acordo. Mas ela chorou tanto que o médico mais experiente disse, não, então vá, comemora, amanhã de manhã volta para o hospital. E o médico mais novo disse, doutor, o senhor vai fazer isso? O senhor sabe que não pode. Ela não tem condições, por mais que a netinha vai compreender que a sua avó não está bem de saúde. Ai, doutor, não, o senhor tem que me deixar, eu tenho que dar um abraço, um beijo na minha netinha, porque ele está passando, ela faz aniversário, ela não vai compreender que a sua avó não esteja lá. O empresário continua a história. O médico mais experiente acabou dando alta para que ela pudesse comemorar o aniversário com a netinha. E no dia seguinte, ela voltaria para o hospital. Ocorre que ela teve uma complicação nos pulmões naquela mesma noite e veio a falecer. Isso quem contou foi o próprio filho, o empresário, que nos contou aos arautos do Evangelho. E nós perguntamos, e agora? O médico fez bem ou fez mal? Ela que pediu. Doutor, é minha netinha. Argumento sentimental. Esta é a liturgia de hoje. Porque o padre vai ter que tratar de um tema como médico das almas. E muitas vezes o sacerdote tem que dizer a plena verdade e não ficar com dó, com sentimentalismo. E justamente o tema que a liturgia nos propõe para analisar e meditarmos no dia de hoje é um tema que foi ocultado durante muito tempo, até mesmo entre os próprios pregadores. Some-se um pouco desse tema, que é doutrina católica firme, revelada e não pode ser ocultada daqueles que a ouvem, sob pena de que alguém passe mal espiritualmente e depois eu sou o responsável por isso. E é o tema do inferno. Já ouviram falar do inferno? Talvez muitas pessoas tenham ouvido falar que ele não existe ou é um estado psicológico. 15 vezes, 15, não é na Sagrada Escritura inteira, somente nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, que são os 4 evangelistas, o próprio Jesus Cristo, sem contar outras referências nas Sagradas Escrituras, por 15 vezes, Jesus Cristo, homem-Deus, nos fala sobre o inferno. E nós temos que meditar para lá
não cair. Nós temos que meditar para que não dê óbito, não no nosso corpo, mas na nossa alma. E por isso que São Paulo vai dizer na sua segunda leitura, todos têm o texto em mãos, ele vai dizer isso: quem está de pé, cuidado para não cair. Portanto, nós temos que permanecer de pé. Para permanecer de pé e não cair, já devem ter visto isso em muitos lugares onde estão fazendo limpeza, já devem ter visto um conezinho amarelo dizendo: cuidado, piso escorregadio. Está de pé, mas pode cair. Então se coloca uma placa de atenção para não cair, é escorregadio. O tema de hoje é escorregadio, cuidado para não cair, de São Paulo. Cair aonde? No próprio inferno. E por isso no Evangelho, toda essa parte que fala da figueira, já há 3 anos que não dá fruto, se não der em mais 1 ano, percebam que tem um período a mais. Corta, porque não produz fruto. Portanto, todos nós temos um tempo limitado para vivermos. Alguns vivem poucos meses de vida, 5 anos, 10, 50, 150 anos. Não vai passar muito disso. Os que mais vivem não passam muito de 100 anos. Um pouco mais, um pouco menos. Ali nós vamos entregar a nossa alma a Deus. Portanto, nós temos um período limitado para viver. E nesse período nós vamos ser premiados ou castigados pelos atos que nós tenhamos tido ao longo desta vida. Um fundador, que é Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, século XVI, ele tem exercícios espirituais que se fazem em todas as épocas do ano, sobretudo durante a Quaresma, por isso a cor roxa. Ele vai fazer uma meditação sobre o pecado. São lindíssimas as meditações dele e muito lógicas, Santo Inácio. E ele diz, às santas ele diz isso em sua meditação sobre o pecado: por um só pecado mortal, não 2, nem 5. 1. A pessoa arrisca a permanecer no inferno por toda a eternidade. E depois posso até provar, não precisaria, poderia provar o porquê a eternidade do inferno. O porquê parece ser uma desproporção muito grande, mas não é. Porque a pessoa ofendida é uma pessoa divina, infinita, então o castigo é sempre proporcional àquela pessoa que nós estamos ofendendo. Monsenhor João, nosso fundador, ele quando era pequenininho, os primos que já estavam na faculdade, discutiam com ele e falavam que o inferno não existia, que a Igreja Católica não era verdadeira. E ele pequenininho, o que fundou toda esta obra que estão vendo, era um menininho, e dizendo: não, eu acredito em Deus, eu acredito em Nossa Senhora, eu acredito na Igreja Católica. Mas eles eram estudantes universitários e ele uma mera criancinha. Até que um dia ele estava numa aula e veio um professor que começou a fazer a sua aula e era católico e disse: eu consigo provar para quem duvidar do inferno a existência do inferno. E ele pequenininho, é o que eu queria ouvir, porque eu não tenho argumentos, eu sou pequeno e os meus primos já são adultos e ficam discutindo comigo, e eram 5 primos contra um menino para confundi-lo. Eu quero ouvir essa história. E foi do lado de fora da sala de aula, junto com outros alunos que queriam ouvir essa prova da existência, e o professor, com toda a desenvoltura, disse: se um de vocês der um tapa no rosto do outro, não merece um castigo? Sim, merece, porque não teve razão nenhuma. Não se faz isso. Não se sai dando tapa no rosto do outro. Mas é um castigo proporcional à idade de vocês. Se vocês dão um tapa no rosto do professor, a gravidade aumenta. A força do tapa é o mesmo. Muda a pessoa ofendida. Portanto, muda a gravidade da ofensa, do castigo. E se derem um tapa na diretora, também vai mudar. E se derem um tapa em uma outra personalidade mais alta, vai se tornando cada vez mais grave o mesmo tapa. Se derem um tapa em Nosso Senhor Jesus Cristo, derem um tapa no próprio Deus, a gravidade se torna infinita. Por isso, o castigo também é infinito. Ele, meu Deus, eu não sabia que era tão lógico a existência do inferno e como nós devemos tomar cuidado. Não são só os teólogos, os professores ou a igreja, mesmo apoiada nas Sagradas Escrituras, que falam sobre a existência do inferno. Fátima, 1917, na terceira aparição de Nossa Senhora para os pastorinhos, ela mostra o inferno para esses 3 meninos, as 2 meninas e o menino.
E ao mostrar, ela tinha pedido para que eles rezassem pelos pecadores, para que lá não fossem parar. E ela abriu os braços e fez com que eles vissem uma cena, como se fosse um lago de fogo incandescente, demônios e pessoas condenadas ao inferno em quantidade enorme. E Nossa Senhora dizendo, vejam só, todos os dias vêm milhares de almas para cá. E eram como carvões incandescentes, diziam os pastorinhos de Fátima. E se não fosse Nossa Senhora nos sustentar, nós não aguentaríamos e morreríamos de medo. Morreríamos no sentido próprio da palavra. Nós não aguentaríamos viver, tal é o horror daquela visão que nós tivemos. Nossa Senhora disse que já em 1917, há mais de um século atrás, as modas eram imorais. 1917. De lá para cá, cada um poderá dizer em sua própria concepção se o mundo melhorou ou não nesta matéria, como em tantas outras. E Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que foi o que formou o Monsenhor João, o nosso fundador, ele, com base nessa meditação, um dia ele foi conversar com um bispo e perguntando, senhor bispo, o inferno é provável até pelas Sagradas Escrituras? E o bispo dizia, sim, evidente. Mas o inferno é um local que Deus criou para que as pessoas sofressem. Portanto, é uma criatura de Deus. É isso. É uma criatura de Deus. Mas o inferno, tudo quanto existe, é uma criatura de Deus. Até os próprios tormentos do inferno foram ideados pelo próprio Deus para aqueles que negaram a sua bondade e não quiseram aceitar a bondade de Deus. E ali vão permanecer durante toda a eternidade. É isso. Senhor bispo, por que nós não ouvimos isso nos púlpitos e nos sermões? E o bispo fez assim. Nós vamos arriscar com que as pessoas percam as suas almas só porque nós temos medo de assustar as pessoas? Nós não estamos assustando, nós estamos alertando. Aquele que alerta, cuidado, tem um buraco na pista, para que um veículo ali não se jogue, este não é mau, este é bom. Nós poderíamos dizer que este domingo, ao falar sobre este tema, seria o domingo da misericórdia, o do bom pastor. Porque nós queremos evitar que as pessoas caiam no local de tormentos. Se o sacerdote, este mesmo que vos fala, soubesse que numa grande cidade do mundo tem uma bomba atômica que vai estourar num tempo determinado e consigo atravessar não sei quantas peripécias e, por habilidades, desativar a bomba atômica, eu seria famoso no mundo inteiro. Porque eu salvei uma cidade de uma explosão da bomba atômica. Salvei não sei quantas vidas. Ia ser noticiário em todos os jornais. Ora, muitas vezes, por tentar salvar as almas, falam-se mal desses sacerdotes. E eu quero salvar muito mais do que a vida de cada um dos que aqui estão. Nós queremos salvar as vossas almas, evitando com que elas caiam num local de tormentos, simplesmente porque não houve um médico de almas que alertasse dessa doença espiritual, que é o pecado mortal. Vejam só que curioso. A primeira leitura, que é o livro do Êxodo, vai dizer, Deus, quando ele tem que dizer o seu nome, eu sou o que sou. Eu sou aquele que é, eu sou o que sou. Imagina só que hoje em dia, tal relativismo moral, que se alguém fosse traduzir esse nome, diria, olha, eu sou aquele que talvez seja, mas provavelmente quem quiser acreditar em outra coisa, talvez não fosse, mas quem sabe seria. Não, Deus não é relativista. Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mas é o Deus da misericórdia também. Por isso que o Salmo vai dizer, o Senhor é bondoso e compassivo, para aqueles que querem. O Senhor é bondoso e compassivo. Nós temos o período desta vida para nós alcançarmos a salvação e termos a amizade de Deus. Deus criou todos para o céu, mas quem morre na inimizade de Deus vai ouvir aquela frase que está no capítulo 25, no versículo 41 do Evangelho segundo São Mateus. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Esta frase contém toda a doutrina, a principal doutrina sobre o inferno, que são 3 elementos. Em 2 pinceladas, damos esses 3 elementos. Afastai-vos de mim
significa a pena de dano. Isso é a doutrina mais firme que existe, a doutrina católica. Pena de dano é que nós somos feitos para Deus. Nós nascemos para Deus. Nós não podemos existir senão para Deus. Afastai-vos de mim quer dizer que aquele que cai no inferno nunca verá a Deus. Nasceu para vê-lo, nasceu para conviver com Ele e gozar de seu amor eterno e nunca vai vê-lo. Nasceu para conviver com os anjos e nunca vai conviver com os anjos. Vai conviver com os demônios e por toda a eternidade. Vai perder todo o céu e a bem-aventurança, às vezes por causa de um pecado mortal. Por causa de um pecado mortal. Não vale a pena pecar. É perda de tempo pecar. Para o fogo, segunda doutrina, que é o próprio sentido. Nós vamos sofrer no inferno, seja na alma e seja no corpo, quando ele ressuscitar no juízo final. Tudo isso é a doutrina mais pura, a doutrina católica. E todos os tipos de sofrimento que uma pessoa possa ter, o terá na proporção de seus pecados. Mais nunca. Deus até pode colocar um pouco a menos. Até por misericórdia, nunca vai fazer sofrer tudo quanto uma pessoa deveria sofrer. Mas ainda o que a pessoa deve sofrer é por toda a eternidade. Não terá fim. Imaginemos que nós colocássemos a nossa mão no fogo e a nossa mão não se consumisse, não se carbonizasse, e nós sentíssemos aquele fogo e ficássemos 1 ano assim. Seria um dos tormentos terríveis. Os teólogos dizem que o fogo desta terra é como pintura em comparação com o fogo do inferno. É como se não queimasse. Imaginou estar no fogo do inferno por toda a eternidade, sabendo que ele nunca vai se extinguir? E vem a última parte dessa frase de Nosso Senhor. Eterno, é para sempre, nunca vai ter fim. Uma vez caído no inferno, ninguém poderá sair do inferno, também a doutrina certa católica, ninguém nunca poderá sair do inferno para voltar ao céu. E ninguém nunca sairá do céu para cair no inferno. Esta vida, portanto, que nós temos é preciosíssima. Cada segundo, cada minuto, cada dia, cada ano de vida é um dom de Deus. Por isso que nós temos confessores espalhados por esta basílica. Para todos aqueles que queiram restituir o estado de graça, caso venham ter perdido, possam restituir imediatamente a confissão, a absolvição. Eu te perdoo todos os teus pecados. Pode até ficar 70 anos sem se confessar. Uma absolvição não precisa de 2 nem 3. Uma apaga uma vida inteira de pecados. Eis o Deus da misericórdia. E por que nós não nos aproveitamos dessa misericórdia? E por que vamos levar até o extremo limite a misericórdia de Deus? Não, no último momento eu me converto. Para que arriscar? Para que brincar com o fogo e não o fogo desta terra? São João Bosco, ele em Turim, Itália, ele tinha um costume de dar retiro espiritual para os banqueiros, pessoas que mexiam com as finanças, portanto. Eram 20 banqueiros que todos os anos iam ter um retiro espiritual com São João Bosco, fundador dos Salesianos. Teve um dia, ele tinha dons místicos, disse, este ano são 20. No ano que vem, vai faltar um, porque um já vai ter morrido. Mas eu não vou dizer qual é, que se prepare. Imagine essa notícia num retiro de banqueiros. Até o mexer com dinheiro já perdeu o seu valor. Ninguém sabia qual era aquele que iria morrer. De fato, 1 ano depois, tinham só 19 banqueiros. Um tinha morrido e, pela graça de Deus, tinha se preparado com São João Bosco. Mas nem sempre nós vamos ter um São João Bosco. Eu faço a mesma pergunta, será que no ano que vem, nesta mesma data, estaremos todos nós aqui nesta terra? Pode ser que alguns de nós, até o próprio sacerdote, já não esteja mais no mundo dos vivos e tenha sido julgado por Deus. Nós não sabemos. O tempo é precioso. São João Bosco, dia 3 de maio de 1869, ele teve um sonho longuíssimo, que eu não vou narrar, mas era sobre o inferno. E depois de ter passado por várias partes do inferno, para mostrar como o sonho não era só um sonho, mas era místico, o anjo que o conduzia disse, Dom Bosco, você vai tocar na última muralha, a mais fresca do inferno, que é de bronze. Falou, não precisa, eu acredito. Um santo italiano, eu acredito, não preciso tocar, não. Não, mas não é para você, é para aquelas pessoas que um dia vão duvidar.
não, senhor anjo, eu agradeço, mas não precisa. E o anjo tomou a mão de São João Bosco, abriu, lembre-se, isso é para ficar para a história. E quando colocou a mão de São João Bosco no sonho, sobre a muralha do inferno, ele acordou dando um grito. Vieram pessoas ao quarto dele e viram que tinha cheiro de carne queimada. A mão ficou inchada e soltou a pele por causa do queimado. Era um sonho um tanto realista, o de São João Bosco. Mas ficam esses exemplos para nós, para que nós possamos meditar um pouco sobre a nossa vida nessa quaresma. Todos nós temos daquilo que pedir perdão. São João Bosco, em sua primeira carta, diz: quem diz que não tem pecados é um mentiroso e engana-se a si mesmo. Todos nós temos aquilo do que pedir perdão. Mas também o próprio Deus deu a possibilidade de sacerdotes, utilizando a voz, a própria voz de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu te absolvo dos teus pecados. Tudo está perdoado. Aproveitemos, portanto, esta vida que é o tempo da misericórdia, para um dia estarmos com Deus no céu. Não percamos tempo para não perdermos a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.